Queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um. Nossas crianças permanecem conosco hoje? Yes, ok, que bom. Vou conversar com elas daqui a pouquinho sobre uma coisa muito legal então. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Preto e branco? Não é, né? A lembrança não é em preto e branco. A foto é, porque a tecnologia era o que tinha, mas a sua lembrança não é em preto e branco. Aqueles mais antigos que aqui estiveram devem se lembrar de quando, por exemplo, quando esse templo foi erguido, chovia dentro. Aquela chuva não era em preto e branco. Você sabe a cor daquela chuva, né? Dona Aide me mostrou fotos muito antigas. E, inclusive, nos relatos históricos, uma noivinha casou aqui de vestido branco, né, Malu? Vestido branco. E o que aconteceu no meio? Caiu chuva no vestido branco da noiva. Aquela chuva que desceu coloriu aquele vestido de alguma cor diferente. As nossas lembranças não são em preto e branco. As nossas lembranças são nas cores mais vívidas, porque elas são cheias de toda a emoção do momento. Eu me lembro, e alguém citou outro casamento, acho até, se não me falha a memória, foi Dona Ede que citou, que os pais do presbítero Éder e da Flávia e do Rubinho, quando se casaram, a irmã lembra inclusive da cor do vestido da noiva, né? Azulzinho clarinho. É mais ou menos como o meu terno. Eu estou na palheta da igreja hoje aqui também. Como os nossos irmãos, nossa igreja está azulada agora, né? Lembranças nunca são em preto e branco. As boas lembranças que nós guardamos na memória são cheias de cores. Eu gostaria muito que as nossas crianças guardassem uma boa lembrança deste dia. Neste dia, a Páscoa, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos. A festa da Páscoa, libertação do povo que saiu lá do Egito. A festa das semanas, propondo e mostrando que a providência de Deus no sustento das tribos era chegando a hora. O povo começava a pensar, vamos. Então um falava para o outro, chegou a hora, vamos à casa do Senhor. Davi diz que quando ele começou a ouvir isso, seu coração começou a se alegrar. Por isso a expressão, alegrei-me, porque alguém disse, está na hora de adorarmos. O Senhor aguarda a nossa presença, das nossas tribos. Vamos, porque o Senhor nos espera. Alegrar-se em estar com o Senhor, em desfrutar o privilégio da adoração, era o que Davi sentia. E aí ele usa uma figura de linguagem interessante. Pararam os nossos pés junto às suas portas, ó Jerusalém. Vê só. Quando alguém disse para Davi, ou para qualquer uma das tribos, quando uns falavam para os outros, vamos para Jerusalém porque é chegada a hora da festa, é chegada a hora do louvor, é chegada a hora da adoração. Vamos, para onde? Para Jerusalém. Onde em Jerusalém? Na casa do Senhor, que era o templo. Nesse exato momento vinha à mente deles a imagem do templo. É mais ou menos como quando você está em casa e alguém diz, vamos para a igreja? O culto começa às 6. Onde que nós vamos? Lá para a igreja, no caso aqui, lá para a igreja da Lapa. Imediatamente vem na sua cabeça a foto da igreja. É isso que o salmista queria dizer, os nossos pés já chegaram lá. Eles ainda estavam lá em Sidom, lá em Tiro, lá nas campinas de Moabe, mas os pés deles já estavam diante da casa do Senhor. Os pés deles já haviam chegado. O coração chegou antes. Então a alegria de Davi é muito grande nisso. E nós temos muitos salmos, muitas passagens que demonstram esta alegria. Um dos salmos, eu gosto demais desse salmo, é o Salmo 84. Você não precisa abrir se você não quiser, mas eu te digo o que está lá. Naquele salmo tem uma passagem específica que diz assim, um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. O Salmo 84 diz, tem um lugar para um povo se alegrar de todo o coração.
é diante de Deus. Lembrem, é Antigo Testamento, a casa do Senhor significa, simboliza, é a presença de Deus. Então tem um lugar que parece ser o lugar da alegria verdadeira, da satisfação plena, quando o coração respira fundo e diz, é isso, é para isso que eu existo, eu vivo para isso, eu estou diante do meu Deus, na casa do meu Deus. Foi isso que Davi sentiu. Eles teriam muitos outros lugares para ir, mas havia um lugar que unia essas tribos 3 vezes por ano, era a casa do Senhor. Eles não sabiam quem iria de cada tribo, mais ou menos, mudando o que pode ser mudado, nós estamos aqui com a igreja na nave e com a igreja na galeria. A nossa nave está cheia e a nossa galeria também está cheia. Você que está aqui embaixo não sabe quem está lá na galeria, né? E você que está lá na galeria não está vendo ninguém, porque visualmente você alcança, deve ser daqui para cima, mais ou menos, eu acho, né? Um pouquinho para baixo, mas aqui, você não sabe quem está aqui. Cada um veio de um lugar diferente, todos unidos numa coisa só, ou para um ideal só, o Deus de cada um de vocês. Vocês vieram adorar a Deus. Vocês não sabem se quem está aqui nessa igreja é aqui da Lapa, se é de Perdizes, se é de Pinheiros, se é de Pirituba, você não sabe. O Senhor Deus ajunta com o seu poder pessoas, famílias, que nós não conseguiríamos trazer, até de Atibaia. Assim é Deus. E aqui tem gente de Arujá, tem gente de Franco da Rocha, né? Não é? Olha o que faz Deus. E tenho certeza absoluta que quem vem de onde vem, não vem contrariado, não vem incomodado, não vem irritado, mas vem para adorar o seu Deus. Sua alegria é expressa no cântico, sua alegria é expressa no ouvir um sino, um lindo grupo de sinos tocando, no toque do piano, do órgão, no toque dos instrumentos, e você faz isso junto. Já pensou, nós todos virmos para a igreja, mas na hora do cântico, cada um de nós fica parado, quieto? Já pensou? Porque o canto é uma expressão da alma, o canto é o louvor dos lábios. E vê só, não precisa nem ser afinado, ninguém precisa ser afinado para cantar, precisa apenas abrir a boca, ler o que está nas telas, soltar o vento do pulmão e bora, vamos fazer para o nosso Deus o nosso melhor. A alegria, meus irmãos, ela não vem das perfeições que nós entregamos ou fazemos as coisas para Deus. A nossa alegria vem do chamamento. Alegrei-me porque alguém disse, vamos, chegou a hora do Senhor. Eu tenho um cuidado sempre muito grande e um zelo muito grande para falar sobre isso. Meus irmãos, existe um dia na nossa semana que é o dia do Senhor. E ele é hoje. Ele é o domingo. Como nós administramos o dia que é do Senhor, cada um de nós administra do jeito que sabe ou do jeito que quer. Mas uma coisa eu posso dizer para você, assim como existe a casa do Senhor, assim como existiam as festas que o povo sabia que eram as festas do Senhor, assim existe um dia chamado de o dia do Senhor. E esse dia, nesse dia, Deus sempre vai aguardar você. Se você é membro dessa igreja, se você vive aqui, se você faz parte dessa comunidade, aqui é o seu lugar. Se você vive em outro lugar, faz parte de outra comunidade, lá é o seu lugar. O que não faz sentido nenhum para nós, seja frequentador dessa igreja ou frequentador de alguma outra igreja, é passar os dias do Senhor nos seus prazeres, nas suas satisfações, nos seus deleites. Sempre há de ecoar no nosso ouvido, vamos à casa do Senhor. E a minha oração é que haja alegria no seu coração quando isso acontecer. Quando Charles Spurgeon, um teólogo dos séculos passados, analisando essa passagem, escreveu algo aqui que me chamou a atenção. Ele escreveu assim: a verdadeira alegria cristã é encontrar-se na presença de Deus e dos seus filhos.
com a mente focada na adoração e nos propósitos divinos. A igreja existe para duas coisas: verticalmente, para adorar ao Senhor; horizontalmente, para abraçarmos os nossos irmãos. Síntese da igreja: verticalmente, mãos erguidas, Senhor, nós te adoramos, nós te glorificamos, seja adorado, glorificado, nós estamos aqui para ti, Senhor. E quando você não tiver mais palavras, quando não tiver mais vocabulário para falar ao Senhor, o seu Deus, você olha para o lado e você vai ver o seu irmão, e ele é seu irmão, no sangue do Senhor Jesus Cristo, ele é seu irmão e sua irmã. Você se abraça com ele e se alegra, porque o que aconteceu com você, aconteceu com ele também. E não foi mérito seu porque você é bom, nem mérito dele ou dela porque eles são bons, mas porque o Espírito de Deus os cobriu, da mesma forma que um dia um sangue foi colocado no umbral de muitas portas, lá no Egito, para que houvesse a bênção da vida na família e os primogênitos não morressem. Isso é muito espiritual. Então a igreja existe para isso, ela precisa se alegrar no seu Deus, a alegria dela precisa ser o seu Deus, e ao mesmo tempo precisa ser na companhia dos irmãos. Adoração e comunhão, adoração para cima, comunhão para o lado. Isso é um resumo belíssimo da vida de igreja. Uma outra ideia que essa passagem nos mostra está nos versículos 3 a 5, e agora, olha como o salmista começa a valorizar o que ele chama de Jerusalém, terra de todas as nações, terra que as nações se achegam, mas nós sabemos que essa Jerusalém que existiu e que existe ainda lá no Oriente Médio, ela é uma faísca da glória da Jerusalém que nós vamos conhecer ainda, chamada de Jerusalém Celestial. Então, quando você ler esse texto, se você fosse um judeu daquela época, você ia entender apenas como uma questão física, de festa, da religião de um povo. Mas como você é um cristão, e você está há 2000 anos da vinda de Cristo, você pode entender isso de uma maneira mais elevada, mais intensa. Veja só, veja o que a palavra de Deus diz. Jerusalém, você que está construída como uma cidade bem sólida, e eu chamo aqui de unida, porque parece ser a tradução mais adequada, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor, lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Jerusalém é um símbolo de unidade, meus irmãos. Meus irmãos, será que sempre houve paz entre as tribos? Você sabe que não. Se você estudar um pouco do Antigo Testamento, você vai ver que entre as tribos mesmo havia atrito. Havia atrito porque algumas tribos havia atrito porque alguns dos príncipes antigos não passavam as instruções como se deveria passar aos filhos. Havia atrito porque as cercas eram mudadas de vez em quando, eles criavam gado, eles faziam plantações. Havia atrito porque de vez em quando causas, eles entendiam que eram injustiçados uns pelos outros. Havia atritos, muitos atritos. Mas quando chegava a festa do Pessah, a Páscoa, quando chegava a festa do Shavuot ou do Sukkot, eles esqueciam de tudo. Então nada mais importava a não ser estarem na presença de Deus. Deus une pessoas diferentes. Deus unia as tribos de uma maneira diferente, como nos une. Você já parou para pensar quanto a gente é diferente? O quanto nós temos, cada um de nós, os nossos pensamentos? Mas existe uma coisa que passa, que é maior do que cada um dos nossos pensamentos. No domingo, às 6 horas, todos nós saímos com os nossos pensamentos de onde estivermos e nos achegamos aqui. E aqui a gente diz: que bom que eu estou te encontrando, que bom te ver de novo. E aqui a gente se abraça, e aqui a gente se alegra, porque Deus nos une. Mas a união que Deus faz, como é que Ele explica isso? Como é que nós sabemos que nós estamos unidos? Entre outras coisas, porque nós estamos unidos no sangue de Jesus. Todos nós. Por isso nós nos chamamos de irmãos, meu irmão. E você é meu irmão, e vocês são irmãos uns dos outros. Nós não somos só o nome, a pessoa, nós somos irmãos. Quando nós seríamos irmãos se não fosse Jesus Cristo nos unindo? Como nós nos trataríamos com a devida honra que se
Então, irmão, se não fosse Jesus Cristo, o nosso Senhor. Jesus Cristo nos uniu, nos une e unirá os nossos filhos. Essa é a história. Deus une famílias como irmãs aqui nessa igreja há 100 anos. É claro, o tempo vai passando, as gerações vão passando e os irmãos, os primeiros já estão todos com o Senhor. Mas irmãos, o que pode impedir, romper, separar uma comunidade da sua comunhão? Assim era Jerusalém. E assim é a Jerusalém celestial, que nos aguarda. Haverá um dia em que, assim como as 12 de Israel se achegavam a Jerusalém para renderem graças, como diz aqui, como convém a Israel, render graças ao nome do Senhor. Um dia, meus irmãos, nós vamos vivenciar uma Jerusalém celestial, de onde vem gente de todas as tribos, de todos os povos, de todas as raças, de todas as nações. É a obra de Deus. Então, se você está aqui nessa noite, é importante que você saiba disso. A igreja é um símbolo de unidade. A igreja de Jesus não é a igreja da Lapa, não é a igreja A, B, C ou D, é a igreja de Cristo. Ela é um símbolo de unidade, ela nos une. E inclusive quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz, olha, Cristo nos une tanto, que quando nós tivermos problemas entre nós precisamos nos perdoar, nós precisamos nos admoestar. Nós não podemos ser melindrosos a ponto de achar que ninguém pode me dar uma sugestão, me dar uma orientação ou fazer uma correção. Porque o símbolo da unidade é um símbolo de nivelamento, é um símbolo de interação, é um símbolo de crescimento. Nós crescemos, meus irmãos, quando nos aconselhamos uns aos outros. Nós crescemos quando nos arrependemos dos nossos pecados. Nós crescemos quando lamentamos as coisas erradas que fazemos, quando sabemos que alguém de dentro da nossa comunidade, das nossas famílias está sofrendo. Irmãos, existe um ponto de unidade aqui que deve ser buscado. Jerusalém era isso, a igreja é isso hoje. Por isso, quando eu trabalhar com as aplicações, eu vou dizer uma coisa fundamental: não há espaço para isolados na igreja. Não há, não tem um lugar, você quer vir para a igreja, quer se isolar, senta aqui nessa cadeira. Não tem a cadeira do isolado. Nós somos uma casa que um olha para o outro e pergunta se está tudo bem. Nós somos a casa em que um olha para o outro e diz, eu posso te ajudar. Nós somos a casa que diz, conte comigo. Por isso, a igreja é um ponto de unidade. Ela é um ponto que eleva a qualidade dos relacionamentos. Jerusalém era isso. A igreja também é. Veja a terceira ideia aqui, nesse ponto aqui de unidade, agora indo para um motivo de oração que é paz e justiça, versículos 6 e 9. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que a amam, reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em você. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. A importância da paz e da justiça em Jerusalém como expressão do desejo de bem-estar para o povo de Deus. Os dias atuais são dias de um individualismo tão grande. Os dias atuais são dias em que as pessoas são números. Você chega na padaria, você compra o seu pãozinho, sua mortadela, você compra o seu queijinho e no final alguém te pergunta, CPF na nota? Aí você diz o seu nome lá, para a moça que está atendendo lá o negócio. E ela vai olhar para você e falar, eu não pedi o seu nome, pedi o seu CPF. E então você diz o seu CPF lá, o seu número. As cidades despersonalizam, as multidões despersonalizam. Como pode existir uma paz entre números? Como pode existir uma justiça longe do calor do ser humano, da pessoa, seja ela com suas alegrias, com suas tristezas? Onde haverá paz e justiça quando nem nome você tem? O mundo está assim. Para o mundo, se você tiver um número, você não precisa ter nome.
mas na igreja não. Aqui, ninguém vai pedir o seu CPF para colocar na nota. Aqui as pessoas vão olhar para você e vão ver se você está bem. E vão se importar com o seu estado. E vão querer, de alguma maneira, contribuir para que você esteja em paz. O que é a paz para nós? Qual é a paz que uma igreja propõe? É a paz com Jesus Cristo, com o Senhor. Ele fez a paz. Jesus diz: eu vos deixo a paz que o mundo não pode dar. Claro que não pode dar. Como é que vai te dar se ele te chama de número? Quando você é muito mais do que um número. Você é um ser humano, criado antes da fundação do mundo, com o nome escrito no livro da vida. Não é o número que está no livro da vida, é o seu nome. O nome que está acima de todo o nome, lhe conferiu um nome: Filho de Deus, cristão. Porque eu e você, e todos aqueles que andam no caminho da fé, têm um nome, têm uma história, têm uma herança, têm um legado, têm uma responsabilidade. Números não podem se comprometer com emoções, mas pessoas sim. Essa é a ideia mais pura talvez da igreja. Nós temos nomes que buscam paz e que buscam o que é certo. Números não são morais, não existe uma moralidade. Prega os 10 mandamentos para o seu CPF, ele não vai responder nada. Mas fale para você mesmo que só existe um Deus que deve ser adorado e não pode ter nenhum outro Deus. Fale para você mesmo que você não pode tomar o santo nome de Deus em vão. Fale para você mesmo no espelho, para você mesmo com as suas afeições, que existe um dia que é o dia do Senhor. Fale para você mesmo que deve honrar o pai e a mãe para que te vá bem os dias na terra. Fale para você mesmo que não pode roubar, que não pode matar, que não pode adulterar. Fale para você mesmo. E você verá que é isso que Deus quer, conversar com um ser humano. Pecadores, todos nós. Frágeis, todos nós. Certamente com dificuldades inúmeras em várias áreas da nossa vida, mas ainda assim um nome escrito no livro da vida. É por este nome que você vai ser chamado lá na Jerusalém celestial. Isso é a igreja. E nós temos de orar por isso. Orar para que haja paz, orar para que haja justiça, orar para que as coisas sejam feitas de maneira adequada ao nosso Deus, orar para que a igreja tenha paz com o seu Deus. Você já pensou uma igreja estar em litígio com o seu Deus? Isso é a mesma coisa que um casal brigado. Jesus Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Você já pensou o noivo esperando a noiva, mas a noiva não tem mais amor pelo noivo? A noiva não se importa com o noivo? Você já pensou uma igreja que é a noiva de Cristo, mas não se importa com a sua palavra? Não ouve a sua palavra? Já pensou? Então nós precisamos o tempo inteiro orar pela paz da igreja com o seu noivo. E quem é a igreja, meus irmãos, senão cada um de nós? Então essa é uma passagem de novo muito intensa, muito profunda, quando um homem chamado Herman Bavinck escreveu uma obra grande chamada Dogmática Reformada, lá no seu volume 4, ele falando sobre a natureza da noiva, sobre o amor e a paz da noiva de Cristo, com Cristo, ele diz assim: este salmo nos ajuda a pensar que uma igreja só é legítima quando está em paz com o seu Senhor. Uma igreja só é uma igreja legítima na terra quando ela está em paz com o seu Redentor. Uma igreja cristã só é legítima e só existe verdadeiramente na terra, só pode ser considerada uma igreja na terra se ela estiver em paz com o seu Senhor. Então a paz é algo realmente muito importante para nós. Paz e justiça caracterizam a intenção do povo de Deus. Eu quero concluir essa meditação, meus irmãos, fazendo algumas aplicações, trazendo para nós um pouco do que um salmo como esse pode nos ajudar ao longo da nossa vida. Você se alegra em participar de um culto de adoração a Deus? Já parou para pensar? Deixa eu ver aqui. Quando vai chegando o domingo,
eu tenho alegria em fazer isso mais uma vez, porque o culto é algo muito repetitivo, né? Todo domingo. Então, imagine, alguns dias atrás eu fiz um exercício aqui com o presbítero Ângelo, que completava 90 anos, alguns dias atrás, e nós fizemos umas continhas por alto assim, e pessoas acima de 80 anos, que vêm sempre para a igreja, provavelmente chegaram à igreja em torno de 8 a 10 mil vezes. 8 a 10 mil vezes. Alguém acima de 80 anos e que é crente a sua vida inteira, e crente que é crente vai para a igreja sempre, vai para a igreja todo domingo, às vezes vai 2 vezes por domingo, o que é bom demais. Então imagina, é um número grande, né? Mas tu já pensou fazer 8 a 10 mil vezes uma coisa que você não gosta? Bah, que martírio! Seria terrível. Já pensou? Destinado a viver 80 anos fazendo uma coisa que você não gosta? Por isso, quem não gosta de igreja, quem não se alegra na casa do Senhor, vai entrar uma ou outra vez por uma igreja, por uma porta de igreja. E então vai achar um motivo para não estar nunca mais lá. Já parou para pensar que essa não é a sua história? A sua história é de repetir domingo após domingo a alegria de dizer: Senhor, eis-me aqui de novo. Até comprei uma camisa nova. Agora estou chegando na hora aqui, Senhor, para adorar o Senhor. Estou vindo de longe, Senhor, mas eu me alegro nisso. Essa é a sua história. De novo eu repito, quem não se alegra nas coisas do Senhor, vai entrar uma ou outra vez em alguma igreja. E nós temos de respeitar. Nossa vida não é pegar no pé de ninguém. Nossa vida é valorizar a história da alegria da comunhão. E então, seja aqui, ou seja em qualquer outro lugar, se você ama as coisas de Deus, você vai se alegrar nelas. Você vai se alegrar nelas. Segunda coisa, guarda isso, hein? Porque em algum momento você vai se lembrar: será que eu me alegro nas coisas do Senhor? Você demonstra o quanto você se alegra nas coisas do Senhor pela maneira como você vai à casa do Senhor. É o que o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, é a casa do Senhor. Vamos lá. Guarda isso, porque isso vai definir a sua vida com Deus. Isso vai definir os seus domingos com Deus. Deixa eu trazer uma outra aplicação. Se Jerusalém era o centro unificador, e nós estamos trazendo isso para a igreja, se a igreja é o centro da unidade, como é que a gente faz essa unidade ficar mais forte? A Bíblia diz que a união faz a força, né? Talvez não esteja exatamente com esse versículo, mas é uma ideia. Quando você une forças, você suporta mais. Então eu preciso lhe perguntar: o quanto ao longo da sua vida você disse a expressão: eis-me aqui, conta comigo, quero me unir a isso, quero estar com vocês nisso? Quantas vezes? Vou usar um exemplo local nosso aqui, importante. Nós estamos numa maratona aqui, agora já está quase no fim, mas ainda não acabou. Né, presbítero Alexandre? Ainda não acabou, mas estamos indo, né? Mas você já pensou quantas vezes irmãos vieram trabalhar e trabalharam duro aqui, unidos aqui, para que hoje, dia 18 de agosto de 2024, você pudesse estar confortavelmente nessa poltrona onde você está? Você já parou para pensar quantas pessoas se uniram em termos de recursos, em termos de finanças, para que isso pudesse acontecer hoje, como parte das celebrações? É desse tipo de união que eu estou falando. É quantas vezes eu consigo dizer: estou aqui, conte comigo, porque sempre haverá um grupo de WhatsApp dizendo: está precisando de ajuda aqui, está precisando de força lá, está precisando de alguém nesse dia. Agora, se a minha disposição é uma indisposição, então eu vou cuidar das minhas coisas. Eu estava com sono, eu precisava dormir, eu tinha que ir no mercado, eu tinha que cuidar do meu cachorro, a gente sempre acha justificativas para não estar unidos. Então pensa aí, imagine o quanto ainda vamos precisar. Esta igreja completa 100 anos, tem uma história aqui, plantando igrejas. Nós precisamos continuar a plantar igrejas neste lugar. Se você falar: eis-me aqui, evita-me a mim, não vai ser com você. Mas se o teu coração estiver disposto a viver uma unidade,
então eu acho que a gente vai poder contar com você para as outras grandes e maravilhosas coisas que Deus pode ter neste lugar, e você fará parte. É assim que a igreja une as pessoas. Deixa eu fazer uma terceira aplicação. O Salmo parece dizer que nós podemos orar por muitas coisas na vida, mas que nós nunca podemos nos acostumar aos litígios, aos problemas mal resolvidos, às situações que a gente poderia talvez pensar, o tempo vai resolver. Tempo não resolve problemas. E nós não somos pessoas sem problemas. Nós somos pessoas que, obviamente, na nossa lida, nós temos atritos entre nós, dificuldades entre nós. Então eu quero conclamar a igreja a orar mais por paz. Nós não podemos ser uma igreja que abre espaço para divisões, jamais. Elas podem acontecer? Podem, às vezes acontecem. Mas nunca deve ser a intenção e nunca deve ser, nenhuma igreja deve se sentir confortável quando as pessoas estão com litígios entre a membresia. Eu não tenho notícia de nenhum litígio entre a membresia da Igreja da Lapa, louvado seja Deus, mas pode haver. Pode haver gente que não tem gosto por estar com outras pessoas, pode ter gente que não tem saudade de outras pessoas, pode ter gente que tem alguma coisa contra e não conseguiu resolver, porque pensa que, com o tempo isso passa, e eu estou afirmando, não passa. Então a primeira coisa para quem quer andar em paz com o seu Deus, é orar pela paz. Senhor, dá-nos paz. Senhor, faz com que eu consiga valorizar mais o meu irmão do que eu tenho valorizado. Senhor, me ajuda a perceber que a fragilidade dele, o problema dele, a situação que ele está vivendo, talvez seja difícil para ele nesse momento. Eu posso pedir que o Senhor o guarde, que o Senhor abençoe, que o Senhor o livre. Irmãos, quando a gente ora por paz, quando a gente ora por justiça, nós estamos orando para que o Espírito de Deus haja no nosso meio. Seria uma loucura nós vivermos sem a paz do Espírito. Bom, quanto a gente quer a paz entre nós? À medida do quanto a gente ora. Eu quero te convidar a orar por isso. Nós precisamos ser uma igreja que a harmonia, que a alegria, que a nossa comunhão seja o nosso cartão de apresentação às pessoas que chegam a este lugar. Elas precisam ver em nós e devem ver como verdade que nós somos um povo feliz, um povo alegre, um povo esperançoso. Nós somos um povo agradecido. Nós somos um povo que recebeu as dádivas da eternidade. Nós somos um povo que recebeu a filiação, os filhos de Deus. Os filhos do Senhor, os filhos da graça, recebem as pessoas neste lugar como uma antessala do céu. Nada menos do que isso. Nada menos do que isso. É fácil? Eu sei que não é. Você sabe que não é. Por isso a gente tem que orar. Oremos. Este salmo parece nos ajudar muito a viver com o Senhor. Por isso eu reforço, bem-vindo à casa do Senhor. Se você vem de vez em quando, venha sempre. Se você vem de vez em nunca, venha mais. Se você já vem e está sempre aqui, eu fico tão feliz de saber que você estabeleceu por prioridade adorar ao Senhor. Tomara que a gente consiga te servir nessa adoração. A casa do Senhor é uma casa de unidade, é uma casa unificadora. Aqui nós somos unidos por fé, uma só fé, um só amor, um só Espírito. Um só batismo, percebe? Nós podemos ter preferências diversas, diferentes, mas demonstrações de fé diferentes não, uma só. Então, se porventura você se sentir assim, puxa vida, o pastor está falando dessa coisa da fé viva, da comunhão, da beleza da comunhão, e eu estou meio diferente, não estou me sentindo muito dentro disso, fala com Deus. Fala com Deus, peça para Deus mover o seu coração para uma caminhada alegre e feliz com os seus irmãos. Se porventura você não tem se importado em resolver talvez situações pendentes na sua vida, seja na comunidade ou seja dentro da sua casa, eu vou reforçar, esse é o terceiro tópico dessa pregação. Ore pela paz, exercite a paz. Não tem nada melhor do que colocar a cabeça no travesseiro à noite em paz.
Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus, vamos falar com o Deus Santo de Israel, que pode fazer grandes coisas na vida daqueles que creem no seu nome. Senhor nosso Deus, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus que tem chegado aos nossos corações com a sua palavra e tem certamente mexido com os nossos corações, incomodado os nossos corações. Se nós vivemos uma vida cristã não muito ativa, certamente o teu Espírito está falando com cada um, dizendo, olha, o Senhor é presente o tempo inteiro na sua vida. Exercite essa presença na casa do Senhor, seja aqui, seja em algum lugar que seja digno do Senhor. Senhor, se talvez alguém dentre nós tenha vivido no meio da sua igreja, mas de maneira isolada, à parte, às vezes até à margem, certamente o Senhor está chamando para que haja comunhão, para que haja interação, para que haja uma vida em comum. Senhor, se o Senhor estiver encontrando alguém entre nós que não tem valorizado a paz que excede o entendimento, não tem valorizado a harmonia com Deus, com seu Filho, na unidade do Espírito Santo, talvez o próprio Espírito esteja refazendo ideias, reprogramando comportamentos, para que então a vida possa ser uma vida de paz e de justiça com o Senhor. Eu não sei, é o Senhor que sabe, é o Senhor que conhece cada coração, o Senhor faz a obra em cada coração, e essa é a nossa oração, que o teu Santo Espírito use este momento como uma ocasião para convencer os nossos corações. O Senhor sabe o que precisa fazer em cada um dos nossos corações. Eu te louvo por isso. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva, eficaz. Tua palavra não erra, é suficiente. Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.